Oi, pessoal. Boa noite. Vou iniciar aqui o nosso evento. Já entrou bastante gente, já são 8 horas pontualmente, igual foi combinado. Eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Fabiano, que é o nosso orientador, que vai iniciar como moderador da mesa redonda de hoje. Pode falar, doutor. Boa noite a todos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês hoje aqui nesse evento. Mais um evento aí da Liga de Nefrologia, Urologia e Transplante da Uniub, em comemoração aí ao Dia Mundial do Rim. Na semana passada a gente teve nossa primeira live, né, sobre doença renal crônica, e hoje o tema escolhido para essa segunda live é transplante renal. A gente aborda muito o transplante em setembro, né, no Setembro Verde, mas nesse mês do rim também é muito importante a gente trazer esse tema. Para essa live, eu convidei duas pessoas, assim, dois grandes especialistas, amigos, que são grandes referências aí em relação ao transplante renal. Uma delas é o Dr. Piccolo, Dr. João Fernando Piccolo, foi meu orientador, foi meu preceptor da residência lá em São José do Rio Preto. Hoje ele é um dos diretores lá do Hospital de Base, um dos maiores hospitais aí universitários, um dos maiores hospitais aí do interior do Brasil. Ele é coordenador da OPO, da Organização de Procura e Órgãos para Transplante da região de São José do Rio Preto e da região. Uma OPO que é uma grande referência hoje em termos aí de captação. O Dr. Piccolo e a OPO já saíram até aí no Jornal Nacional para contar a experiência deles, como que eles conseguiram transformar a região aí de São José do Rio Preto num grande polo de grande número aí de pacientes, de doadores. Porque a gente sabe, só vai ter transplante se a gente tem um número grande de doadores. E o Dr. Piccolo nessa área é uma grande referência. Então, eu agradeço aí ao Dr. Piccolo aí pela presença, depois vou passar a palavra para ele. E a outra pessoa que eu chamei, a doutora Camila. A doutora Camila foi nossa residente de clínica aqui na UFTM, tive o prazer aí de ser preceptor da residência dela. Depois a Camila fez nefrologia lá em São José do Rio Preto, também é o lugar onde eu e a doutora Mariana fizemos a nossa especialização. E a Camila depois se especializou em transplante lá no Hospital do Rim da Hipertensão, que é hoje talvez a maior referência de transplante renal no mundo, né? Em números absolutos aí de transplante, acho que não existe uma outra instituição que faz tanto transplante igual o Hospital do Rim. Então a gente quer ouvir um pouquinho aí da experiência da Camila, que ela fale para a gente aí um pouquinho de como que o Hospital do Rim consegue ser essa grande referência aí em transplante. Então, vou passar a palavra para o Dr. Piccolo e para a Camila, para eles fazerem as considerações iniciais. Mais uma vez, agradeço muito a presença de vocês dois aí na nossa live. E depois eu vou começar da mesma maneira que na semana passada, puxando alguns temas aí, alguns assuntos aí relacionados a transplante, para a gente fazer um bate-papo e no final a gente deixa aberto aí para perguntas. Inicialmente, aí, passar a palavra aí para o Dr. Piccolo. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite, Dr. Piccolo. Olá, boa noite a todos. Tá ouvindo bem? Tá bom o som? Tá ótimo, doutor. Tá legal? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Camila, a todos os presentes aí na sala. Muito obrigado, Fabiano, pelo convite, poder participar dessa mesa redonda para falar de um tema que a gente gosta muito, que é doação e transplantes, né? E, antes de mais nada, parabenizar também você, né, por conduzir a Liga de Nefrologia, né? É um desafio conduzir uma liga com os alunos para a gente poder instigar os alunos a gostar mais da disciplina, né? E geralmente esse tópico é um tema que não é abordado na disciplina, na graduação, né? O tema de doação e transplante, então é um desafio maior. Parabéns por você poder introduzir esse assunto aí para eles, tá? E boa noite também para a Camila, muito bom ver você aí, Camila. Mesmo que eu não vejo todos vocês, e mesmo virtualmente aí, é uma satisfação poder vê-los e encontrá-los novamente e ter esse bate-papo com vocês. Pode falar, Camila. Boa noite. Boa noite. Gente, eu estou até emocionada de estar aqui, porque eu formei em Uberlândia, fui fazer clínica em... Peraí que eu acho que eu tô... Esse som é meu que tá ressonando aqui?
Pessoal, só lembrando aí, quem não estiver falando, só deixar os microfones aí desligados aí, para não ter interferência aí no som de quem está falando. Pode falar, Camila. Pronto, acho que deu. E bem, acho que o Bichuete sabe, meu primeiro estágio na residência de clínica médica foi na Nefro, foi com ele, e eu posso dizer que é muito por causa dele que eu escolhi nefrologia, e São José do Rio Preto foi a referência por causa dele, por causa da Mari, então eu tenho muita saudade, muito obrigada, é uma honra estar aqui, ser convidada para essa live. E o Dr. Piccolo, que foi quem basicamente me ensinou o que é uma OPO, como que faz, como são os protocolos. Então, eu estou aqui com 2 professores, então eu não poderia estar mais lisonjeada de ser chamada para cá. Eu costumo falar que falar sobre transplante realmente não atrai tanto, porque parece muito difícil, né? Parece muito longe da realidade, principalmente de quem está na graduação. Mas isso é uma mentira, porque saber sobre transplante, entender os processos, como o transplante funciona, saber aquelas orientações gerais, isso ajuda, acho que é obrigação de qualquer médico, e ajuda no exercício da profissão, para ser um profissional melhor, sabe? Então, vamos que vamos, estou animada, quero ver onde vamos essa noite. Muito obrigada, gente. Beleza, obrigado então, Camila, obrigado, Dr. Piccolo. Então, para a gente começar essa discussão, para a gente trazer um tema, vou começar a falar um pouquinho sobre a parte de epidemiologia, né? Então, não sei se vocês sabem, o Brasil é o segundo país que mais faz transplante renal no mundo, né? Então, o Brasil, ele perde hoje basicamente só para os Estados Unidos, em termos absolutos aí de transplante. Porém, quando a gente joga isso para número relativo, o Brasil já cai aí para abaixo da 20ª posição. E a gente sabe que a lista cresce cada vez mais a gente tem pacientes em diálise. Na semana passada a gente discutiu, são 140 mil brasileiros fazendo hemodiálise, e a gente sabe que a lista talvez cresce até mais rápido do que o número de transplantes que a gente está fazendo. Então, até para início da nossa conversa, primeiro para o Dr. Piccolo, a Camila depois ela vai complementar. Em termos numéricos, quantos transplantes o Brasil tinha que estar fazendo, às vezes, para conseguir andar junto com a fila que não para de crescer? Se tem muita gente esperando por um rim, qual que é o impacto do pessoal ficar esperando em fila de transplante? E se essa situação de 1 ano e pouquinho para cá do Covid, o que isso acabou interferindo no número de transplantes e no andamento dos principais programas de transplante aí do Brasil? Fabiano, a nossa situação no Brasil, né, em termos de transplante, ela não é realmente das melhores, né? Por ser um país de dimensão continental, o nosso número acaba sendo muito alto, o nosso número absoluto, né? Mas quando a gente vai realmente ver o número por milhão de população, a gente não está tão bem assim, poderia estar melhor, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem no Brasil 43 mil pessoas aguardando um transplante, seja ele de rim, fígado, coração, pâncreas, né? E só o transplante renal, que é a maioria, são 26 mil pessoas aguardando um transplante. Então, isso é um problema muito grande, esse número aumenta a cada ano. Lógico que a pandemia teve impacto nisso também, porque foi prejudicada a inscrição de pacientes na fila, mas são 26 mil pessoas que estão vivas daí graças ao tratamento da hemodiálise, que existe um tratamento substituto, seja a hemodiálise ou a diálise peritoneal, mas nós sabemos que a qualidade de vida realmente não é das melhores, e também a sobrevida também pode ser muito melhor com o transplante. Então, esse seria, assim, o impacto maior desses pacientes não serem transplantados. E apesar do Brasil realmente fazer um número alto, igual você disse, de transplantes, né, são quase 4 mil transplantes por ano, está muito aquém do desejável. Na nossa lista tem 26 mil. Então, essa lista, para quem está na fila, é angustiante, né? Realmente, a pessoa sofre a cada dia ali, não vê a hora de ser transplantada. Então, nós temos que batalhar bastante, né? A gente pode até falar das estratégias para a gente conseguir mudar esses números, né? E a pandemia, com certeza, ano passado influenciou um pouco isso. O Brasil, então, em termos de doador, também não está tão bem, né, quanto poderia estar, e isso, consequentemente, traz impacto nessa fila também, que não anda tão rápido, né? Então, nós precisamos conversar mais sobre esse assunto, né? Esse tema que você trouxe hoje é muito bom, porque, igual a doutora Camila disse, né, nós todos aqui somos formadores de opiniões, todos os profissionais da área de saúde, médico, enfermeiro, todo mundo precisa saber como é que funciona assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, nós somos
talvez o fator mais importante, que é levar essa informação para a população para desmistificar isso e conseguir aumentar o número de transplantes no Brasil. Isso. Aqui Bom, no primeiro, eu acho que tem vários... tem gente aqui que está em vários períodos da faculdade, vários tipos, tem paciente, tem, como o Dr. Piccolo disse, vários profissionais de saúde diferentes aqui. Só para explicar, primeiro a gente tem dois tipos de doador para um transplante, tem o doador vivo e o doador falecido. E a fila de transplante, ela é apenas para o doador falecido. Tem algumas coisas que parecem, às vezes a gente está muito acostumado com o dia a dia da nefrologia, do transplante, mas são informações que são básicas, que às vezes não parecem óbvias, mas não são. Então, os pacientes, eles são cadastrados numa fila para esperar por um órgão. É uma fila que, na verdade, não é bem uma fila, porque não é por uma ordem, é por compatibilidade. Então, você pode entrar na fila hoje e amanhã ter a sorte de ganhar na Mega Sena e sair um rim muito parecido com você, e você já recebe o órgão, ou você pode ficar algum tempo esperando aquele órgão que é mais compatível, que teoricamente vai ser o órgão que vai durar mais tempo e permitir que você tenha mais qualidade, mais tempo de vida. Então, realmente, a lista de espera por um transplante aumentou bastante. Nosso número de transplantes absolutos também aumentou, mas não aumentou proporcionalmente. Então, tem mais gente, é um baldinho que está enchendo mais, o baldinho da fila. E agora, ano passado, infelizmente, os números caíram, o número de doador caiu, porque muitos doadores estavam com a doença, com Covid ou com suspeita então não podiam doar. E também a questão com os receptores. Às vezes ele tem algum sintoma, suspeito de Covid, não podia receber aquele órgão. Ali, eu só vou falar um pouquinho de onde eu trabalho hoje, que é o Hospital do Rim, que é o maior centro de transplante do mundo. E como o Bichette já comentou, a gente faz entre 900 e 1.000 transplantes por ano. E os outros lugares ao redor do mundo são centros que às vezes fazem 600, 700 transplantes. Só que a gente mantém esse título aí de primeiro lugar há algum tempo. E por causa da estrutura de São Paulo, que é o lugar onde esse hospital está, a fila do nosso hospital não teve grandes modificações, porque o nosso hospital é um hospital de transplante. Então, os outros hospitais da cidade de São Paulo, que são hospitais gerais, tiveram que pausar o programa ali, a cirurgia em si, por causa da exposição ao risco de Covid. Mas no Hospital do Rio, a gente conseguiu continuar fazendo transplantes. Então, a gente recebeu, inclusive, transplantes de outros hospitais de São Paulo para fazer o procedimento e depois acompanhar lá. Então, em números absolutos do nosso hospital especificamente, não teve uma queda. A gente fez 960 transplantes ano passado, se não me engano. Mas, de forma geral, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, é o primeiro caminho. Vou ressaltar aí o que o Camilo falou, Fabiano, que em relação à queda dos transplantes, né, que o Brasil é muito desigual, né? Então, realmente, a gente tem um centro de excelência, igual é o Hospital do Rim, né? Nós mesmos aqui chegamos a mandar pacientes para lá, né? Então, a pandemia afetou muito diferentemente as regiões. Então, alguns hospitais foram realmente fechados para transplantes, né? Então, essa queda, por exemplo, ela chegou na região norte até 80%, né, no número de transplantes, que é a região que foi mais impactada no começo da pandemia, né? Então, realmente, a gente ter um centro de referência aqui no Brasil fez com que a gente pudesse, inclusive, utilizar mais órgãos. Se não houvesse esse centro que pudesse receber esses transplantes, a nossa taxa de descarte, né, de órgãos, que seria o que a gente não usa, seria muito mais alta do que foi. Então, foi fundamental a gente ter um hospital realmente especialista em transplante para a gente pudesse manter o programa funcionando, senão o impacto seria, assim, coisa absurda, sabe? Não, beleza. Essa situação em relação ao Covid está tão complicada. Hoje, o próprio MG Transplantes, que é a nossa regulação aqui em Uberaba, entrou em contato comigo, como coordenador do transplante aqui, para perguntar se a gente ia continuar ou não com o programa aberto no momento, por conta de que vários outros hospitais aí resolveram dar uma pausa, porque não tinha equipe, não tinha leito, não tinha estrutura talvez mínima para fazer o transplante. Então a pandemia acabou tendo um impacto assim, muito negativo sobre o transplante, né? E como o Dr. Piccolo agora falou, é importante ressaltar, o Brasil é uma verdadeira ilha, né? Então região sul e sudeste fazem muito transplante, ao passo que regiões aí norte, nordeste, centro-oeste também,
o número de transplantes acaba sendo muito pequeno. Então, faz muito, mas ainda é muito insuficiente perto do crescimento da fila. Outra coisa que eu queria abordar com vocês, por exemplo, a gente sofre aqui em Uberaba com a falta de uma estrutura chamada OPO, que o Dr. Piccolo vai explicar melhor um pouquinho o que é, e a Camila vai falar até como que funciona essas OPOs lá no estado em São Paulo, capital e ao redor. Sem a OPO, a gente não, primeiro, não existe transplante renal sem ter doador. Então, ou o paciente às vezes tem um doador vivo, e a gente vai comentar daqui a pouquinho essa tendência talvez de uma diminuição de doador vivo hoje, ou o paciente ele vai precisar de estar na fila e você vai lá, coloca o paciente, faz os exames, é a esperança dele sair da diálise o transplante, mas se não tiver doador, a gente não tem transplante. E na nossa região aqui a gente não tem isso. Então eu queria que o Dr. Piccolo explicasse um pouquinho para o pessoal qual que é o papel da OPO, onde que a OPO atua, aí no caso de São José do Rio Preto, se é só no hospital de base, se vocês atuam em outros hospitais aí também, e o que aconteceu com a implantação da OPO em termos de número de doadores. Como que isso impacta tão positivamente no programa de transplante? Isso é muito importante, porque nem todos sabem como funciona, né? Então, existe um sistema organizado e hierarquizado, ou seja, tem uma hierarquia para que tudo funcione da maneira correta, né? Então, está estruturado da seguinte maneira: o ideal é que, baseado no modelo espanhol de doação de órgãos, que todo hospital tenha uma comissão relacionada a transplante, que nós vamos chamar de CIDOT, que é Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, e algumas regiões vai chamar de CIT, que é Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes. Então, baseado nesse modelo espanhol, que é o melhor modelo que tem, que é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que todo hospital tem uma referência para falar sobre doação e transplante de órgãos. Então, o Brasil foi instituído, né? Quer dizer, é preconizado, mas a gente não tem como cobrar isso, que o hospital tenha essa comissão funcionante. Então, os hospitais deveriam ter uma comissão, ela é classificada em vários níveis, dependendo do número de óbitos que esse hospital tem e com o tipo de óbito que tem, porque nos interessa que é o doador em morte encefálica. Então, são 3 níveis de comissão intra-hospitalar, e as comissões vão se reportar à OPO. A OPO, então, que é a Organização de Procura de Órgãos. O recomendável é que cada OPO tenha uma área de abrangência em torno de 2 milhões de habitantes, que é a nossa área de abrangência aqui, por exemplo, São José do Rio Preto. Então, eu tenho a comissão identificando algum potencial doador, ou tendo qualquer doador que seja de órgão ou tecido, ela se comunica com a OPO, e a OPO vai, então, fazer o controle de toda essa região. Nós temos 180 municípios sobre a nossa responsabilidade, uma população em torno de 2 milhões de habitantes. E cabe a nós, então, dar todo o suporte, desde a identificação do potencial doador e depois até a realização de exames, confirmar a morte encefálica e depois passar todos esses dados para a central. Então, é fundamental para que isso funcione que realmente a gente tenha os hospitais profissionalizados para isso. Então, o que nós começamos a fazer aqui há uns 11 anos atrás foi realmente entender que esse é o melhor modelo. A Espanha já está à frente no número de doações aí há mais de 20 anos, e nós começamos a implementar isso aí aqui na região de São José do Rio Preto. Então, hoje nós temos praticamente 25 comissões intra-hospitalares funcionando, onde tem um médico e uma enfermeira que ele está habilitado ali para fazer tanto o diagnóstico de morte encefálica, mas também a gente não pode esquecer da doação de tecidos, principalmente a córnea. Então, eles estão ali para fazer todo esse trabalho, para identificar um potencial doador. Identificando isso, nós nos dirigimos até lá. Então, tem uma suspeita de morte encefálica, a gente vai lá para dar todo o suporte. Ver a história clínica, ver os exames laboratoriais, se está tudo bem, ver se é um potencial doador ou não, e acompanhar aquele processo. Por mais que a gente tenha lei e protocolos já muito bem estabelecidos e bem rígidos para o diagnóstico de morte encefálica, nós estamos ali para garantir que tudo foi feito da maneira correta. Então, esse seria o papel da OPO. Cada OPO tem que tomar conta da sua região, né? Não adianta a OPO estar ali só sentido figurativo, só eu tenho OPO aqui e tal, mas se a OPO não for atuante, não for até o hospital, os hospitais nem sempre estão voltados para isso. O hospital tem muita coisa para fazer, tem muita gente doente, tem fila para entrar na emergência, tem fila no centro cirúrgico. Então, muitas das vezes a pessoa, aquele paciente que está com suspeita de morte encefálica, ele não vê muito sentido ali, porque muitas das vezes não é o hospital transplantador.
Então, a função até do coordenador é ir lá e instituir essa cultura lá, da doação de órgãos e tecidos. Esse é um dos papéis talvez mais importantes. Ele tem que ir lá e falar sobre essa cultura da importância de que isso tem para a população, né? E a gente nunca sabe também se um dia nós vamos precisar de um doador. Então, é muito importante que a gente trabalhe firme nisso, né? Então, esse é o que a gente tem feito aqui nesses últimos 10 anos e um trabalho, assim, incessante. É lógico, tem outras coisas que a gente faz também, né? Mas esse é um dos papéis principais da OPA. Como a gente estava conversando mais cedo, a fila de candidatos a receber um rim tem aumentado e o número de doadores não acompanhou esse aumento. E a OPO é exatamente essa sementinha que vai popularizar o conhecimento, democratizar esse conhecimento do que é um transplante, tirar aqueles mitos, tirar aquelas dúvidas que às vezes as famílias trazem de referências assim, que na verdade não existem, sabe? De medo que eles têm de ceder a doação do órgão de um parente, é um momento delicado. E muitas vezes educar a própria equipe. Às vezes dentro da UTI, como o Dr. Piccolo disse, a equipe não é, o foco dela não é ali preencher ou seguir um protocolo de morte cefálica visando a doação. Mas a partir do momento que tem uma OPA atuante, que vai ali, que ensina, que está presente, que a equipe pode ligar e conversar a qualquer momento, a gente sabe que essa intervenção, ela catapulta, assim, os números de doadores. Então, todo mundo, isso vem, todas as pessoas envolvidas no processo, todos os profissionais de saúde são importantes nesse aumento do número de doadores. E Dr. Piccolo, queria só perguntar, falando então, em termos até de números, Dr. Piccolo, o senhor falou aí do modelo espanhol, que é um modelo, teoricamente, ideal de doação. Quantos doadores existem por milhão na Espanha? Quantos que tem no Brasil? E se a região de São José do Rio Preto fosse um país à parte, quantos transplantes, quantos doadores por milhão de habitantes acaba tendo só a região aí de São José do Rio Preto? Sim, então é muito importante isso aí. Então, por que a Espanha é o modelo para nós e todo mundo quer fazer o que eles fazem? Porque os números deles são fantásticos, né? Então, a gente faz esse índice para nós, é o número de doadores por milhão de população. A Espanha hoje tem 50 doadores por milhão de população, tá? O Brasil, esse ano, o ano passado estava com um número um pouco melhor, tinha 18 doadores por milhão, mas com a pandemia esse número caiu para 15,8, para 16. Então, por aí você já vê o disparate que tem de nós com a Espanha. Lógico, não dá para se comparar um país com 40 milhões de habitantes e o Brasil com 200 milhões. Mas nós temos outros exemplos. Por exemplo, os Estados Unidos também tem dimensões continentais e também tem números melhores que o nosso. Então, o Brasil tem 16, o estado de São Paulo tem 22, e aqui na região de São José do Rio Preto a gente tem 35 doadores por milhão de população. Né? Então, a gente tem trabalhado bastante para que a gente consiga manter esses números. Né? Então, o trabalho, igual a Camila falou, é a busca ativa no hospital, mas o trabalho realmente é educacional. Então, nós fizemos educação com a população, nós temos a Liga de Transplante, que faz trabalhos também com os alunos e com as escolas, eles vão até as escolas discutir sobre o tema de transplante, e aqui todo mês, hoje, inclusive, eu estava dando aula sobre isso, sobre morte encefálica. A gente está lá ensinando os médicos a saber como é que faz um protocolo, a entender da importância disso tudo. Então, esses são os números. Todo mundo quer chegar a fazer o que a Espanha faz. Porque se a gente chegar nesses números, pelo menos lá, a fila de transplante estabilizou. A fila de transplante nunca vai acabar. Mas essa fila deu uma equacionada e ela não sobe mais. É isso que talvez seja o nosso objetivo. O transplante, ele sempre vai ser necessário. Então, igual o Dr. Piccolo falou, pessoal, se você não tem alguém que está preocupado em ver o transplante, às vezes o paciente está lá na UTI, ele tem lá um AVC hemorrágico. E o médico da UTI, ele tem que tomar conta do paciente com sepsis, do paciente com COVID, do paciente pós-operatório de não sei qual cirurgia. E para ele, esse paciente com suspeita em morte encefálica, se ele não tiver a cultura do transplante, se ele não conhecer a importância, para ele é aquele paciente que ele vai, inclusive, evoluir até por último. Ah, não, esse aí já está com morte encefálica, não tem reflexo.
deixa quieto. E a gente, desde a residência, aprendeu, e a gente tenta hoje mostrar essa cultura, que o paciente com provável morte encefálica, ele tem que ser prioridade no plantão. Ele tem que ter vaga na UTI, porque ele, se bem cuidado, ele pode salvar até 10, 12 pacientes. Então, ele tem que ser o paciente mais bem olhado da UTI. Só que para se chegar nessa cultura, demora, porque se você não está nessa vibe, melhor dizendo assim, do transplante, para todo mundo, o cara que está ali com a veia hemorrágica, o provável doador, não tem reflexo, esse eu vou ver por último. Vou preocupar com o choque séptico, com o Covid, com o paciente que está dialisando, esse daí não importa. E esse é o paciente mais importante. Então, acho que o trabalho da OPO vem desde fazer busca ativa. Se a gente imaginar aqui na nossa cidade, nem todos os hospitais têm essa CIDOT que o Dr. Pico falou. Quantos pacientes hoje em alguma UTI não estão aí com a veia hemorrágico, não estão aí com uma hemorragia subaracnoide importante, que estão aí sem reflexo, poderiam ser um doador, mas que na verdade nem vão ser abordados para tal. E quando você identifica, talvez a gente não vá falar tanto, não dê muito tempo para falar sobre protocolo de morte encefálica e tudo mais, quando você identifica, existe todo um manejo desse doador, de hidratação, corticóide, outros tipos de reposição hormonal, porque o rim que esse paciente tem, ainda como doador, se ele for bem cuidado, isso tem um impacto extremamente positivo na evolução do possível transplante. Então, a gente só vai conseguir aumentar transplante, acho que aqui na nossa região, se a gente tiver uma OPO basicamente parecida nos moldes aí da OPO de São José do Rio Preto. Outra coisa que eu queria abordar, agora vou começar perguntando primeiro para a Camila. Quando a gente começou aqui a fazer transplante, a ideia era, temos que colocar esses pacientes na fila. E não dá para, por exemplo, pegar o seu João que está fazendo diálise e falar, vou colocar o senhor aqui na fila. Às vezes ele tem uma doença cardiovascular grave, ele vai fazer a indução anestésica do transplante, vai ter uma parada cardíaca. Às vezes ele tem um câncer incipiente, a gente transplanta, sai tudo lindo no transplante, ele começa a tomar imunossupressor, o câncer alastra, não adiantou de nada fazer cirurgia. Então, antes para o paciente entrar na lista, ele precisa de fazer vários exames. Se você faz muito exame, fica muito caro, demora para o paciente entrar na lista. Se você faz muito pouco, às vezes você acaba, entre aspas, aí, comendo bola numa condição que não era para acontecer. Então, do mesmo jeito que tem que ter muito doador, tem que ter também um receptor na fila. Queria que a Camila falasse um pouquinho de como que é esse protocolo, bem resumido, assim, mas o que vocês pedem mais lá na Unifesp? Quanto tempo demora para esse doador? Chegou hoje aí para você no seu ambulatório? Quanto tempo depois ele está inscrito na fila? Camila, e depois o Dr. Pico pode falar um pouquinho aí de como que isso, se tem muita diferença aí para São José do Rio Preto. Aqui em São Paulo, o Dr. Medina, ele tentou existir um sistema, quase que um sistema fordista, para a gente fazer um transplante do começo ao fim. E isso já começa ali no ambulatório pré-transplante. Primeiro, para entrar na fila de transplante, o paciente tem que querer, né? E isso já vem lá da diálise, o médico começar, a enfermeira começar a conversar com ele sobre o benefício de entrar para a fila, de fazer um transplante ou não, se para ele se é uma coisa que é legal, se vai acrescentar, se vai ajudar, vai aumentar a qualidade e quantidade de vida para ele. Chegando para nós ali, eu sinto às vezes que eu estou numa ilha, porque ali a gente já tem uns protocolos tão meio estabelecidos que é legal falar para ver se eles podem ser replicados em outros lugares, mas o paciente marca uma consulta, passa com a gente no ambulatório pré-transplante. A gente faz uma anamnese completa de todos os problemas que ele já teve de saúde, justamente buscando sinais desses problemas que o Bichette falou. Tipo, será que ele tem algum risco maior para determinado tipo de câncer? Será que eu não tenho que pensar nisso? Será que ele tem alguma alteração urológica que é grave, que eu preciso estudar antes de colocar um rim novo ali nesse abdômen? Porque eu vou colocar um rim e ele vai escoar a urina para uma bexiga. Se essa bexiga estiver muito doente, o transplante não vai dar certo por causa urológica. Então, a princípio, o que a gente faz? Uma anamnese completa, exames laboratoriais, que incluem hemograma, a gente avalia os eletrólitos, que são bem gerais, sorologias, todas as sorologias, e exames de imagem. Antigamente era raio-x de tórax, agora a gente vai fazer tomografia de tórax e de abdômen. E dependendo da sua anamnese, você direciona os exames que você vai pedir, para ter justamente uma racionalidade na solicitação desses exames, para não ter um excesso de exames que você vai ficar uma eternidade fazendo e nunca mais entrar na fila, ou o contrário, deixar passar alguma coisa.
Então, se eu tenho um paciente de 30 anos que não tem nenhuma queixa, o único problema dele, ele teve uma glomerulonefrite, está em diálise, foi uma descoberta de urgência, não tem dor no peito, urinava bem. Então, para esse paciente, eu peço o mínimo de exames, esse que eu já solicitei. Mas se você tem ali um paciente diabético, de 60 anos, que já teve um infarto, até colocou um stent, então, para esse paciente, antes, para não colocar ele em risco, eu faço toda uma investigação cardiológica, faço um cateterismo. A questão, o que você tem que pensar é, o transplante, ele é uma cirurgia, quando você está na fila, sair o rim é uma cirurgia de urgência. Mas antes disso, não. É um paciente que está bem, que está em diálise, e ele vai eletivamente se colocar ali numa situação de receber o rim. Então, o paciente tem que estar no melhor estado dele. Não pode estar com nenhuma infecção, não pode ter nenhuma doença neoplásica em investigação ou em monitoramento pós-tratamento ali por um período de uns 2 anos. No Hospital do Rim, como a gente tem toda uma estrutura para transplante, a gente consegue escrever o paciente no mesmo dia que ele passa na consulta, se ele não tiver nenhuma pendência, que é esse caso. O paciente de 30 anos chegou, está bem na história dele, que eu fiz lá com cuidado. Não identifiquei nenhum problema em potencial. Então, nesse dia, eu já mando ele no laboratório de imunogenética para coletar o soro, para fazer a genotipagem. Já solicito os exames, ele já faz no dia os exames de imagem, exames de sangue, e ele entra na fila. E aí, no retorno, eu vou checar esses exames para ver se não tem nenhuma grande alteração, mas eu já dou início no processo de colocar ele na fila. Então, ali, isso funciona muito bem, porque é uma estrutura toda pensada para isso, que eu acho que é completamente replicável. Só que precisa que em cada centro, que as pessoas estejam envolvidas nesse processo. Porque do mesmo modo que a gente está conversando aqui na UTI, às vezes o médico está vendo vários pacientes graves, se você tem um ambulatório de pré-transplante no seu serviço, que não tem um pessoal focado naquilo, que estuda aquilo, que está pensando naquilo ali, ele marca um exame, vai fazer uma endoscopia, porque ele tem uma gastrite, e aí demora 3 meses para entrar na fila. Então, através da racionalização dos recursos e de uma boa avaliação do paciente, dá para a gente minimizar a quantidade de exames e colocar ele na fila o mais rápido possível. Esse modelo realmente do Hospital do Rim viu, Fabiano, é que realmente deve ser implementado em todo lugar, né? Que todo mundo pudesse fazer isso, que eles conseguem fazer ali, agilizar e ter tudo já bem formatado e de maneira racional pedir o exame seria fundamental. Porque nem todo paciente que está em tratamento dialítico, ele vai conseguir ser transplantado, né? Realmente, ele precisa ter esse filtro, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o número de pacientes em programas de diálise, são 144 mil. E a gente acabou de falar lá no começo que são 26 mil pacientes na fila de transplante renal. Então, é 20% só dos pacientes. É um número pequeno, né? Lógico, a gente pode ter muita crítica aqui, será que não daria para aumentar e tudo, mas não é para todos. Então, vai ter muito paciente que não vai ter condições. São pacientes com várias comorbidades que realmente merecem um screening, assim, da melhor maneira possível, porque a mortalidade deles é alta, eles têm muitas comorbidades. Então, a gente precisa investigar esse paciente muito bem, e a pessoa que vai triar esse paciente, fazer a avaliação, tem que ser uma pessoa experiente, sabe? Para não colocar uma pessoa sob risco. O transplante está ali para salvar a vida, não para o paciente fazer uma cirurgia e morrer no pós-operatório, igual você falou, de infarto. Esse não é o objetivo do transplante. Então, a gente tenta também adotar esse modelo aqui, mas nem sempre a gente consegue agilidade na realização dos exames, né? Isso talvez seja um empecilho muito grande para nós conseguir realizar os exames de maneira rápida. Existem incentivos do governo para isso, né? Não é falta de política governamental sobre isso, né? A gente tem como ter o recurso financeiro para fazer esses exames. Então, cabe ao serviço fazer a gestão. O médico, cada vez mais, tem que aprender a ser um gestor, né? É isso que o médico falta na nossa graduação e a gente sofre quando sai da faculdade. Se a gente tivesse um pouco mais de visão disso, a gente conseguiria melhorar muito mais esses números. E eu acho que o que o Dr. Pico falou é interessante, assim, quando a gente começou o serviço aqui de transplante, a gente vem com aquela ideia, assim, que tem que pedir todos os exames, né? Então, chegava no pré-transplante, era uretrocistografia, endoscopia, eco, e o paciente não era inscrito nunca. E o que acontecia? Quando ele fazia os exames, já estava na hora dele voltar para renovar os exames, porque já estava tudo vencido. Então, eu lembro de uma vez que o Dr. Medina teve fazendo uma palestra lá em Rio Preto,
acho que há 1 ou 2 anos atrás, e eu lembro de ter perguntado para ele, ele falou, uma das coisas que eu já tirei da minha investigação foi endoscopia, porque a gente avaliou o tanto de endoscopia que eu faço, se eu ver o tanto que eu faço, problemas graves que impediriam o transplante são mínimos. Então, eu estou gastando muito para fazer endoscopia, estou atrasando, estou onerando o sistema e não estou tendo a efetividade em bloquear os casos que, teoricamente, deveriam ter contraindicação. Então, assim, a gente também, pelo menos eu, tirei aqui a endoscopia, a não ser que o paciente tenha uma queixa gastrointestinal de hematêmese, meleno, um emagrecimento, assim, muito significativo. Mas, basicamente, a gente faz hoje raio-x, eletro e ultrassom abdominal com o Doppler, né, de artéria, de aorta ilíaca, para ver se tem algum comprometimento vascular. Então, a gente agilizou muito o processo. Aí aqui tinha também a avaliação do psicólogo, a avaliação do assistente social, que por mais que sejam extremamente importantes, também demoravam. Então, a gente, igual a Camila falou, nesse modelo meio de Fordismo, de tentar a gente conseguir fazer tudo, se a gente identificar que do ponto de vista psicológico e social está tudo bem, a gente já libera ele o mais rápido possível para ele ser inscrito. Então, eu acho que o ideal é ter um dia um sistema igual ao Hospital do Rim, para colocar esses pacientes cada vez mais rápido. Quanto mais exame faz, ainda mais no SUS, você vai pedir hoje um ecocardiograma, um cateterismo, esse paciente nunca vai ser inscrito, né? Então, tem esse detalhe aí, foi muito importante. Pode falar, Camila. Tem uma questão que é importante pensar, que assim, essa avaliação, a gente está avaliando o paciente para ver se ele pode entrar na fila. O tempo médio de espera em fila aqui em São Paulo, nessa OPO onde eu estou localizado, é de 3 anos. Então, muita coisa pode acontecer do dia que você coloca esse paciente na fila até o dia que ele eventualmente é convocado para um transplante. Então, a ideia que a gente adota ali para inscrevê-lo na fila é identificar coisas que não podem passar. Então, assim, tem uma coisa que precisa tratar agora, então é um geral. Tá tudo bem ou não tá tudo bem? Porque no dia que ele for convocado para o transplante, ele vai chegar ao hospital e ele vai ser reavaliado. Vai ter um médico lá que vai tirar toda a história dele, desse tempo que eventualmente ele ficou entre a consulta e a convocação. Nesse dia, a gente vai fazer novos exames, possivelmente vai repetir os exames de imagem. Então, a avaliação inicial ela é um parâmetro, mas pode demorar 1 ano, 3 anos, 5 anos até a gente, de fato, transplantar esse paciente. Então, a intenção dos exames pré-transplante não é bloquear o transplante, é facilitar o transplante. Bloquear apenas numa situação extrema. Por isso que você tem que estar sempre ligado nas principais alterações para persegui-las, mas não demorar para colocar o paciente na fila. Ele estar na fila não quer dizer que ele vai transplantar. Quando chegar o momento dele, ele vai ser reavaliado. E ele, naquele momento, sim, você tem que ver o que aconteceu, se merece alguma investigação a mais. Por isso que ter um sistema, um hospital, uma equipe bem ligada no transplante, ajuda a pensar, olha, esse paciente passou um catéter aqui na femoral no último ano. Será que a gente não tem que dar uma olhadinha nessa femoral, porque a gente vai colocar o rim ali perto? E aí, o raciocínio em volta disso. A intenção da avaliação pré-transplante é facilitar a vida do doente, é colocar ele rápido numa situação melhor, e não ficar colocando empecilhos. E só comentando, a gente também tem ali no ambulatório já assistente social. Em todas as consultas do paciente passa com o médico, já passa direto com o assistente social, mas não só para, também aquela questão, não é para ver se ele não pode transplantar, é mais para orientá-lo. Você vai transplantar, você tem que ficar, as consultas serão tantas depois do transplante, será que você tem que se organizar, se tem alguém para te ajudar, a capacidade do paciente entender orientações, o paciente consegue tomar remédio, entendeu? Às vezes, a assistência social trabalha junto com a gente no mesmo dia para facilitar essa prescrição. Camila, isso que você disse é fundamental, viu? A gente não pode ser uma barreira para colocar o paciente na fila. Uhum. A gente vê isso em muitos serviços, né? Você vai ali, coloca muito empecilho e o próprio paciente, ele começa a ficar desestimulado. Ele não volta na consulta. Ele não volta, porque, doutor, faltou isso, faltou aquilo, não dá, já deu 1 ano, está renovando, e aí o paciente desanima e não quer mais fazer transplante. Impressionante. Eu costumo brincar que a nefrologia é a fênix das especialidades, porque o paciente, para ele chegar no transplante, ele já passou por tantos processos de saúde, de doença, de internação, de hemodiálise, de complicações, até chegar no transplante, que ali, principalmente na diálise, tem tantos mitos, os pacientes têm medo. O transplante parece uma coisa distante. Então, nossa meta como profissional de saúde é facilitar a informação e facilitar o acesso. E não, de fato, colocar um medo. Não, porque eu conheço um paciente que morreu no transplante.
sabe? E deixar isso virar um bicho-papão, assim, na vida dos nossos pacientes que estão dialisando. Acho que isso antes de passar a posse do tema, isso que o Dr. Pico falou, é verdade, o paciente desanima. Se você não põe ele num processo dinâmico, não, mas eu faço todo exame lá todo mês, agora eu vim para transplantar, exame, não quero isso aqui mais. E aí o paciente que já não está muito animado, que em muitos centros nem tem tanto transplante, se ele vê que a fila também, se ele vê que a inscrição dele demora, ele desanima. Próxima coisa que eu queria discutir com vocês é em relação ao tipo de doador, né? A gente tem aí, hoje, doador vivo e doador falecido. Existem países aí, como Turquia, Grécia, que o programa de doador falecido é mínimo e eles basicamente fazem só transplante aí de doador vivo. E parece que existe uma tendência da gente diminuir, né, o transplante de doador vivo. Pelo menos eu não sei como é que a Camila e o Dr. Piccolo veem isso. Até porque, assim, no passado falava, é muito tranquilo ser doador vivo, pode doar, a vida é normal, não vai acontecer nada. E a gente vê que doador vivo se torna diabético lá na frente, se torna hipertenso, acontece alguma coisa, ele perde entre aspas, esse dobro de reserva funcional que ele tem, que são os 2 rins. Então, não sei se isso parece que é uma tendência, eu queria que eles comentassem aí sobre o porquê da gente tentar sempre diminuir o doador vivo entre e a outra questão, uma coisa que a gente também aprende culturalmente desde a época lá da residência em Rio Preto, de estar usando o doador de critério estendido, né? O doador é teoricamente o não ideal que a gente fala. A gente acha que o transplante vai acontecer só que for aquele doador jovem, TCE, acidente de moto, creatinina de 0,8, aquele rim que é uma Ferrari. E a gente sabe que hoje o perfil do nosso doador mudou. É um paciente mais idoso, hipertenso, morreu de AVE hemorrágico, já tem uma creatinina alterada, e esse rim que antes ia para o balde, ia para o lixo, hoje ele acaba ajudando a questão de muitos pacientes que estão na fila, porque talvez após o primeiro ano do transplante, a mortalidade do transplante acaba sendo bem menor do que a mortalidade deles na própria hemodiálise. Então eu queria que vocês comentassem em relação a isso, doador vivo versus falecido, e o doador standard, que é o que todo mundo quer, versus o doador de critério estendido. Vamos tirar para o ímpar aqui, Dr. Pico, para ver quem é que responde. Pode começar falando, Camila. É que essas perguntas, essas respostas, elas tomariam uma aula inteira, porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre. Eu vou fazer uma linha geral, o Dr. Pico vai me ajudando, mas de fato, a gente tem visto que o percentual no Brasil, o percentual de doador vivo tem diminuído no todo. Isso tem várias causas. Eu acho que uma coisa importante é que o nosso sistema de captação de órgãos tem ficado mais organizado a ponto de, eventualmente, valer a pena, em alguns lugares, esperar por um órgão de doador falecido, do que você submeter realmente um doador, uma pessoa ígida, a perder um rim, tá? Quando a gente pensa num doador vivo, ali já no ambulatório pré-transplante, chega lá, a pessoa fala, eu quero doar um rim. Primeiro, tem que ser de livre e espontânea vontade, né? Não pode ter nenhum tipo de coerção. E quando a gente vai avaliar, tem que pensar que é uma pessoa que às vezes está ali ígida, com 30, 40 anos, não tem nenhum diagnóstico, porque a maioria de nós na cidade, realmente, a gente não espera nada, mas tem todo um pacotinho de doenças que ele carrega, de acordo com os hábitos de vida dele, de acordo com a herança genética que ele tem, que pode surgir nos próximos anos. E aí, quando eventualmente surgir uma hipertensão, um diabetes, uma obesidade que essa pessoa pode desenvolver nos anos seguintes, isso vai estar tudo prejudicando um rim único. Então, não posso falar que quem doa não tem nenhum risco. Eu posso falar que esse risco é muito pequeno. E aí tá aí a importância da equipe estar bem conectada para poder comunicar bem as pessoas envolvidas, tanto o receptor quanto o doador, de todos os riscos, porque às vezes mesmo ciente dos riscos, para aquele caso individual, para aquela família, vale a pena, é melhor fazer um transplante de doador vivo, porque a gente sabe, aí vem o motivo da gente ainda fazer transplante de doador vivo e gostar dele, é que o rim de doador vivo dura mais tempo. Em média, ele dura 15 anos. E essa média quer dizer o quê? Quando chega 15 anos de transplante, metade da galera que estiver nessa avaliação vai ter perdido o rim. Metade não, vai durar muito tempo. Eu tenho um paciente que tem 36 anos de transplante, não tinha nem nascido, o cara já estava transplantando, sabe? Então, o rim de doador falecido, ele dura em média 10 anos. Então,
no bolo, no pacotão completo, o rim falecido dura menos. Mas aí quando a gente pensa o que é esse durar menos, talvez seja um paciente que, se ele estivesse na diálise, ele não chegaria nesses 10 anos. Ou talvez, ele pode até chegar, mas a qualidade de vida que ele vai ter, todas as complicações que ele pode ter, cardiovasculares, o fato de estar sujeito à burocracia, à logística da diálise, tudo isso diminui a qualidade de vida dele. Então, tipo de doador, no Brasil a gente tem uma linha de captação de órgãos cada vez mais organizada que favorece, que facilita o transplante de doador falecido. Tem países que isso não existe, não tem a rede. Então, ali, também o transplante de doador vivo é a única alternativa, ou a melhor alternativa. E aí vem aquela coisa, a gente fala tanto de medicina, a gente vê tantos números, mas a gente sempre vai avaliar cada caso individualmente. A gente nunca pode generalizar. E aí, rapidamente, sobre o doador de critério expandido, esse é até um conceito que a gente tem que começar a abandonar quando a gente vai falar sobre o tipo de doador. A gente tem evitado falar se ele é padrão ou se ele é expandido, porque, novamente, vamos supor, eu tenho uma oferta, morreu uma pessoa de 60 anos que tinha uma hipertensão leve. E aí morreu um outro de 35 anos que tinha uma hipertensão, mas não sabia. Enfim, às vezes o painel de fundo do doador, ele é meio... a gente não pode usar ele como único parâmetro para avaliar a qualidade de um transplante. E aí, quando a gente chamava de doador de critério expandido, a gente chama os pacientes de doadores maiores de 60 anos, ou entre 50 e 60 anos que tem alguma comorbidade, que já tem uma creatinina que é um pouco mais alta. A questão é, a gente tem feito uso de biópsia pré-implantação. Então, o paciente morreu, vai doar o órgão. Eu já faço uma biópsia do rim ali, meu patologista já processa rapidinho, já lê e fala, olha, esse glomérulo aqui tá lindo. Não, esse rim é uma Ferrari, mais antiga, mas é uma Ferrari ainda. Dá para usar. E aí a gente usa outros mecanismos para poder dizer que aquele rim é um critério expandido, mas é um critério expandido que vai durar mais de 10 anos. Então, serve para tirar aquele paciente da diálise, dar mais tempo e mais qualidade de vida para ele. O que você acha, doutor Piccolo? É isso mesmo. Então, realmente, a gente tem dois tipos de doadores, o vivo e o falecido, né? E lembrar que existe uma legislação sobre o vivo também, né? Que pode ser doador até 4º grau de parentesco, né? Então, fora isso, não pode, né? Só com autorização judicial. Então, a lei existe isso para a gente tentar evitar o tráfico de órgãos, né? Comércio de órgãos, né? Então, a lei brasileira permite até o 4º grau de consanguinidade. E realmente, quando você, por questões culturais, né, ou por falta de organização, não tem muito doador falecido, né, por exemplo, no Japão não tem muito doador falecido, então eles têm que dar o doador vivo. Então, esses países têm muito doador vivo, porque eles não têm o doador falecido fortalecido. Então, no Brasil, já há alguns anos, realmente essa curva inverteu. A gente, no passado, usava muito doador vivo. Por exemplo, eu, quando fiz minha residência, praticamente cada 15 dias tinha um transplante com doador vivo. Hoje, no ano, faz 1 ou 2, porque o transplante com doador falecido aumentou muito. Então, a gente precisa, sim, potencializar cada vez mais o doador falecido e não usar o doador vivo. Por exemplo, a Espanha, quando chegou em 35 doadores por milhão de população, eles falaram que aquele era o máximo que eles conseguiriam atingir de doador falecido, porque não tinha mais morte cefálica. Eles instituíram um programa de qualidade total, eles conseguiram avaliar todos os casos, e eles pacificaram, assim, coisa de 10 anos não subia de 35 doadores por milhão. Aí vem aquela questão do doador em assistolia também, não sei se a gente pode comentar aqui hoje, né, mas é usar o órgão daquele paciente que o coração vai parar, não é morte encefálica, é doação em assistolia. E eles chegaram nos 50 doadores por milhão. E não sobe mais. Então, eles viram que realmente o pool máximo foi atingido. E aí, agora, eles estão estimulando que tenha doador vivo. Né? Depois, não sei, a Camila pode até falar de doador pareado, que é para tentar utilizar o doador vivo. Mas isso você tem que estimular quando você realmente esgotou toda a possibilidade de doador falecido. Então, quando você chega nesse ponto, aí sim você pode retomar o doador vivo. Né? E aí o falecido, as características vêm mudando muito com o tempo, né? Muitas vezes a pessoa acha que o doador falecido é o doador jovem, vítima de traumatismo crânioencefálico, né? Acidente automobilístico, né? E não é verdade, a maior parte dos doadores são idosos, vítimas de acidente vascular encefálico. Então ele já tem comorbidades, hipertensão, diabetes, e com isso não é talvez aquele rim standard, né? Aquele creatinina 1, sem nenhuma comorbidade. Então, a gente tem que tentar utilizar esse órgão de alguma maneira.
Então, existe, inclusive, até alguns scores para isso, né, para tentar predizer qual o tempo de sobrevida desse órgão, né. Existe muita dúvida aí se a gente deve implementar isso ou não, né. Os Estados Unidos fez isso, e o que eles fazem? Eles fazem um match. Eles veem as características do doador, existe um score, então você vai pontuar aquilo ali, e existe as características do receptor. Então, eles vão tentar alocar o melhor rim para o melhor receptor. E esse doador, então, que você está falando de critério estendido, ele seria alocado para aquele paciente que teria já uma menor sobrevida. E com isso, otimizaria os órgãos. Coisa que a gente não faz isso hoje no Brasil. A distribuição é somente por HLA. Então, às vezes, pode ter uma incompatibilidade do doador de 60 anos se alocar esse rim para uma pessoa de 20 anos, né? Então, nesse ponto, o nosso sistema ainda pode ter algum aprimoramento para tentar utilizar da melhor maneira, né? Mas alguns centros usam bastante esse tipo de doador. O nosso centro aqui é um deles, né? Que gosta bastante de usar esses órgãos aí para a fila poder andar, né? Lembro que para o Dr. Mário recusar um rim aí é difícil, né? Então tem que ser, né, nem critério estendido, né? Muitas vezes tem que ser o critério mega extrapolado, porque senão ainda é rim viável. Só duas coisas, então, para lembrar, para fechar antes da gente ir para o próximo assunto. Então, depende muito da fila. Então, quando um paciente vem aqui na nossa região aqui de Uberaba, do Triângulo, tem muito pouco transplante. Então, se eu falar para ele, não, fica tranquilo, que vai dar certo o seu transplante de doador falecido, muitas vezes eu estou mentindo. Então, se ele tem possibilidade de um doador vivo, é muito melhor, vai sair muito mais rápido, porque a nossa realidade é diferente da realidade de São Paulo. Outra coisa também é a questão da idade. Uma vez apareceu aqui pela legislação, o Dr. Pico falou, até 4º grau, né, cônjuge, desde que seja acima dos 18 anos. Apareceu uma menina de 18 anos, com um menino de colo, querendo doar o rim para a mãe com 60. Então, assim, esses extremos de idade, apesar que, do ponto de vista de legislação, está amparado, mas eu acho que eticamente é difícil você pensar nesse tipo de transplante. A sobrevida da receptora é muito pequena, a sobrevida da doadora é gigantesca, ela mãe já com 18 anos, como é que ela vai viver aí os próximos 50 anos, pensando em média de sobrevida da população com um rim só? Então a gente tem que pensar nisso. E a outra coisa, essa relação que o Dr. Pico falou sobre o doador, todo mundo quer um rim bom. Então esse rim aí do menino de 18 anos, ele funciona bem para qualquer um. Já o rim que não é, entre aspas, o ideal, o doador de critério estendido dura em média 5 a 10 anos, o standard de 10 a 15, se você tem na fila, a gente tem muito paciente, entre aspas, que não está bem na diálise, já não tem mais acesso, está dialisando pela último permicate, o último catéter que conseguiu passar na femoral. Esse paciente aí, qualquer rim para ele tá bom, porque a mortalidade, a complicação nele na diálise é muito maior do que o transplante. Então, se vier qualquer rim, você tem que aceitar. Muitos desses pacientes são até priorizados. E quando ele é priorizado na fila, aí não tem que escolher, não. É sempre o primeiro que aparecer. Então, essa questão de alocação, e muitas vezes o paciente não tem o discernimento de entender o que é melhor para ele ou não. E cabe ao médico, que não pode também dar muito palpite, né? Porque o rim é do paciente, não é do médico. A gente acaba tendo que meio que intervir, mas não de uma maneira tão direta, para não ficar uma alocação muito, muito ruim. Então, eu não ouvi foi nada. Oi, desculpa. Cortou aqui, não vi nada, não. Agora melhorou? Melhorou. Tudo bem. Desculpa. Em relação à medicação, quando o paciente transplanta, o paciente acha que vai ser um mar de rosa. Transplantei o rim, beleza, não preciso tomar mais remédio, ou vai dar tudo certo, e aí começa um jogo. Você tem que dar a melhor imunossupressão primeiro. Se você der uma dose muito baixa, ele perde por rejeição. Se você der uma dose muito alta, ele vai ter infecção, vai ter nefrotoxicidade, vai ter as outras complicações. Aqui a gente começou a fazer aqui no Hospital Mário Palmério um protocolo que acho que a Camila tem visto muito aí na Unifesp, que a gente meio que copiou daí, de fazer a maioria dos casos, em boa parte dos nossos casos aqui, a timoglobulina, que é um anticorpo antilinfócito em dose única, de 3 miligramas por quilo, para tentar, entre aspas, assim, zerar o risco de uma rejeição e, quem sabe, até conseguir minimizar os outros imunossupressores. Então, a gente tem feito esse protocolo aqui com relativo sucesso, a gente tem uma boa evolução dos pacientes nesse esquema. E o outro problema é a questão da infecção.
Então, o grande calcanhar de Aquiles dos pacientes transplantados no primeiro ano, nos primeiros meses, é a questão da infecção e, dentre elas, aí, o citomegalovírus, que acaba vendo mais. Eu sei que tem muita gente aqui mais da parte básica, eu estou perguntando essa questão de protocolo de imunossupressão só para dar uma pincelada, aproveitando a experiência do Dr. Piccolo e da Camila. Então, rapidamente, assim, em termos assim, de mudanças de medicamento, complicações pós-operatórias, principalmente a questão da infecção, queria que tanto o Dr. Piccolo e a Camila falassem aí um pouquinho de como que está a realidade, tanto no Hospital do Rim quanto no base. Vocês estão usando esse moleque ainda, Piccolo? A Camila... Opa! A Camila tem muito mais propriedade de falar, porque o número que ela faz de transplantes é muito maior, né? Então, o N dela é muito maior que o nosso aqui. Mas a gente tem os dois protocolos, usa Simulect, usa timoglobulina, né? O nosso protocolo ainda é tacrolimus, mifortic e prednisona, esse é o nosso protocolo padrão aqui, né? E de indução vai depender do grau aí de reatividade do painel, do paciente, se é retransplante ou não, né? E aí a gente vai optar em usar timo ou não, né? Então, esse tem sido o nosso protocolo habitual aqui, né? Infelizmente, né, a Camila deve ver mais isso, né? A gente não tem muito mais drogas diferentes, né? Medicações, né? Drogas para usar. Mas há muito tempo não se descobre novas medicações para mudar esse protocolo, né? Então, a gente tem que ir refinando isso aí, tentando tirar o melhor que pode, né? Seja otimização de dose, que é igual vocês estão fazendo aí com o timo. A gente aqui usa outro protocolo de timo, que usa mais timoglobulina, né? E aí, eventualmente, pode ter mais complicações, né? Então, até uns 10 anos atrás, por exemplo, a gente não tinha um leito dia aqui de citomegalovírus. Hoje a gente tem que ter. Então, tem um volume alto lá de pacientes tomando ganciclovir, né? Talvez esse seja o maior problema nosso aqui em termos de infecção, é a reativação do CMV, né? As outras infecções bacterianas, né, curto prazo e tudo, pode ter, né? Mas acho que o impacto maior seria a reativação viral mesmo do CMV, que aí existem protocolos diferentes, o nosso aqui é esse, né? Talvez a Camila possa falar se tem algum melhor que dê menos CMV, né? Mas o que a gente usa aqui é esse e dá trabalho, hein? Fazer um leito dia todo dia, antigenemia, não é fácil, viu? Ganciclovir, conseguir liberação de medicação, né, Camila? Não sei como que tá. Nossa Senhora. Primeiro, sobre o uso da imunossupressão, realmente não temos grandes novidades, que se vocês for comparar assim com a indústria da oncologia, da cardiologia, os medicamentos do transplante, alguns são da década de 70, a gente usa de rotina. Aqui, mesmo inicialmente, para poder melhorar todos os processos, já que eu tenho um grande número de transplantes, eu tenho que fazer a imunossupressão que seja mais simples. Então, antes de falar de imunossupressão, aquele negócio, realmente, tem muita gente que acha que o transplante é a cura. Você vai resolver o problema do seu paciente com doença no rim. Não é assim. O transplante é uma opção de tratamento, assim como a diálise é uma opção de tratamento. Então, isso tem que ser bem conversado com o paciente desde o começo, com a família, para falar, você vai passar por uma cirurgia, você vai mudar de tratamento. Esse tratamento exige adesão. E a adesão é a coisa mais importante do transplante. Se você é aluno que está me ouvindo, tiver que guardar uma mensagem dessa aula, tudo que a gente está falando o paciente tem que tomar o remédio. E ele tem que tomar o remédio todo dia, na mesma hora, 8 da manhã, 8 da noite, certinho. Essa é a coisa mais importante do transplante. E muitas vezes o paciente acha que não, transplantei, e principalmente porque ele começa a se sentir muito bem, ele começa a ter uma vida muito próxima do normal, às vezes esquece, pensa, você tem que tomar um antibiótico por 7 dias, 2 vezes por dia. No 5º dia que você já não está com dor, você esquece. Imagina tomar remédio todos os dias para o resto da vida. Então, esse remédio, a função dele é fazer o rim passar em branco. Você quer mostrar para o seu corpo que não tem nada acontecendo. Então, você vai dar um remédio para mascarar ali aquele transplante, para o seu corpo não olhar para ele e ver que é um corpo estranho e atacar ele. O que chama isso? Rejeição. Rejeição é quando o corpo percebe que tem um órgão de outra pessoa ali e ataca ele. É uma grande inflamação. Então, isso é rejeição. A gente dá o remédio para evitar a rejeição. E aí, o problema do remédio para dar rejeição é que, como todo remédio, se ele é um veneno ou um remédio, só depende da dose. Então, se a gente dá remédio demais, a gente coloca o paciente numa situação de imunossupressão muito importante. E aí ele fica sujeito a várias infecções, até alguns tipos de câncer que estão envolvidos aí com processos de infecção ao longo do tempo.
Então, escolher a imunossupressão ideal é muito difícil. É realmente um quebra-cabeça. E é a beleza do transplante, vamos combinar. Você ficar ali acompanhando esse paciente, vendo qual que é o melhor remédio para ele. Antes de você colocou um rim ali na barriga do paciente. Ele vai tomar um remédio para a vida inteira. Mas no comecinho, você tem que meio que dar um remédio em grande dose para inibir aquele processo que pode começar de rejeição ali no começo. E aí a gente tem algumas opções de tratamento. Antigamente a gente tinha aí o Simulect, que é mais antigo, a timoglobulina, que é mais recente. Onde eu trabalho hoje, a gente, justamente para tornar todos os processos mais fáceis, a gente padronizou. A gente dá timoglobulina em dose única para todo mundo assim que ele sai do centro cirúrgico. Põe essa timoglobulina para rodar ali em 10, 12 horas, essa é a imunossupressão inicial. Eu não posso dizer que tem tratamento certo ou tratamento errado. Tem um tratamento que funciona melhor para a realidade daquele paciente e daquele serviço. Então, inicialmente, qual remédio que eu vou dar? Aquele que eu tenho mais experiência. Não vai se aventurar se você fazer, por exemplo, como eu já vi aí em outros lugares, timoglobulina em dose única. E aí, pronto, supressão medular. Então, primeiro é a droga que você tem mais experiência. E aí, depois você vai estudar. Paciente, eu sei que a timoglobulina, ela é mais eficaz para evitar rejeição. Então, se eu tenho outras opções, se meu serviço tem várias drogas, eu posso usá-la para os pacientes de mais risco. Paciente que tem um painel mais alto, ou seja, ele tem anticorpo já circulando no corpo dele por algum motivo, então eu quero inibir ele. Se ele é um segundo transplante, um terceiro transplante, eu vou dar a droga mais forte. Ou o Simulect, que é a droga um pouquinho mais leve, que tem menos complicações a longo prazo, para os pacientes que têm aí menor risco imunológico. E aí, o primeiro ano de transplante, ele é o pior ano. Quando a gente pega o primeiro ano pós-transplante e compara com a diálise, eu posso até dizer que o transplante perde esse jogo. Mas a importância desse primeiro ano é a gente modular os remédios, porque realmente o risco de infecção é grande. E às vezes a gente pensa, é transplante de rim, maior infecção, o quê? Infecção de urina? Não, na verdade a infecção que mais acontece é a reativação de um vírus que o paciente já teve contato uma vez na vida, que é o citomegalovírus. E aí vem aquela briga, porque existe um remédio em comprimido para dar? Existe, mas não tem no SUS. E ele custa muito caro. Então a gente usa o ganciclovir, que é um medicamento que é feito na veia, e para isso precisa dessa estrutura que o Dr. Pequim falou. Você tem um hospital onde o paciente possa chegar, fazer o remédio e ir embora. Se ele não tem condição de fazer isso, ele tem que internar. E aí é um leito de hospital para tratar uma infecção que muitas das vezes é assintomática, mas se eu não tratar, ela leva o rim embora. Então, complicações pós-transplante, a gente tem que pensar basicamente no seguinte. Primeiro, no primeiro tempo, complicação cirúrgica. Eu fiz uma cirurgia, então tem a complicação inerente ao procedimento. Pode dar alguma coisa errada ali. No primeiro ano, as complicações principais são infecciosas, porque eu estou mexendo muito na imunidade do paciente. E aí tem as infecções virais, bacterianas, fúngicas, enfim. A partir do segundo ano, as complicações, ele fica mais estável e as complicações começam a ser complicações de longo prazo. Então, o que faz um paciente que já está em diálise, que já tem um risco cardiovascular aumentado? O que é ruim para ele? Às vezes ele começa a ficar mais semelhante à população. Então, risco de cardiovascular e, a mais longo prazo, risco de surgimento de neoplasia. Então, o transplante é uma vigilância constante. Tomar o remédio direitinho e o médico tem que estar sempre atento no que pode dar errado depois. Falei muito, né? Desculpa, me empolguei. Então, pessoal, quem acompanha aí os meninos da Liga, o pessoal do hospital, viu que a gente acaba também tendo um sucesso aí na questão do transplante, mas a gente acaba tendo muita infecção. Recentemente, um paciente nosso internado aí com uma nocardiose, né? Uma infecção fúngica grave. Nós estamos com uma outra paciente aí que estava vendo tudo bem na vida dela, começou com uma síndrome nefrótica, a gente biopsiou, tem uma suspeita de ser uma GESF, que é uma glomerulopatia, a gente não sabe se é de novo. É aquela dos seus stories? Isso. É aquela que você colocou nos stories? Marlene fez a biópsia pra gente, veio uma suspeita aí de uma GES, a gente está guardando eletrônica, e como tinha um depósito aí de CAP lambda, mas a gente está na dúvida se é específico ou não, a gente solicitou também imunofixação de proteína urinária, o paciente agora abriu com cálcio alto, a gente não sabe se tem às vezes até uma doença linfoproliferativa associada. A gente tem o transplante que na semana passada que correu tudo bem, 7 horas de isquemia, mas que até agora não guinou, então a gente não sabe se é necrose tubular aguda, a gente não sabe se é rejeição, provavelmente tem que biopsiar amanhã. Então a gente sabe que a gente vai ter muita complicação. E a escolha da imunossupressão, ela é assim, essencial.
Porque o transplante começa ali. O pessoal da uro acha que o transplante ali é colocar, é ligar artéria, é ligar ureter, mas o negócio começa a pegar a hora que ele termina de correr e a gente fica nesse jogo. Não quer que rejeita, mas não quer que infecta, tem infinitas complicações. Então, como a Camila disse, é uma forma de tratamento, é a melhor. Porque quem transplanta tem melhor qualidade de vida, pode comer de tudo, pode viajar, ter uma vida que não é presa a uma Pode tomar água. Pode tomar água. Então, assim, é muito melhor, só que não é isenta. Alguém fala, mas ele pode rejeitar com quanto tempo de transplante? Com 30 anos de transplante, é só ele para de tomar um remédio. Lógico que com o passar do tempo você diminui, o rim sofre um processo de acomodação imunológica, que do meu sistema imunológico vai olhar ele e falar, não vou nem agredir mais. Tem 20 anos que esse rim está aí, acho que ele é nosso já. Mas se parar de tomar remédio lá na frente, vai ter problema. Pessoal, assim, a gente tem 1 hora que a gente está discutindo. O assunto de transplante ele é um assunto muito rico. A gente poderia ter abordado aí mais sobre a questão de morte encefálica, a questão dos protocolos, que é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que saber, como o Dr. Pico falou, a gente tem as campanhas de conscientização, como o Setembro Verde, né, que é fundamental, onde a gente tem possibilidade de falar. Mas eu queria, para não alongar muito, abrir o espaço aí para 1, 2 perguntas no máximo aí, para a gente não alongar muito o tempo da live, baseado aí no que a gente discutiu, baseado aí nas coisas aí que vocês tenham dúvida. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que os nossos convidados aí estão à disposição. Doutora, eu tenho uma pergunta. Igual você falou, a gente fala muito no Setembro Verde, né? Na faculdade, a gente acaba fazendo muita palestra para o pessoal mais novo. E aí a gente, durante as pesquisas, a gente viu um projeto de lei de um senador sobre organizar a doação presumida no Brasil. E eu queria ver mais a opinião de vocês em relação ao estar no meio, se vocês acham que isso seria uma coisa positiva e explicar o que é a doação presumida, ou se isso traria mais malefício. Ana, muito boa sua pergunta, viu? Excelente, né? Então, em relação a... Posso falar, Camila? Você quer falar? Opa, esse é todo seu. Então, em relação à doação em morte encefálica, a gente tem 2 opções, que seria a doação consentida e a presumida. Então, a consentida é nessa que a gente tem o modelo no Brasil hoje, né? Quem autoriza a doação são os familiares. Após a constatação da morte encefálica, a gente só vai pedir autorização para a família. E a doação presumida é aquela onde todo mundo que estiver em morte é um doador. Independente de ser uma parada cardíaca ou uma morte encefálica, ele vai ser um doador. A não ser que ele faça um cadastro antes falando que não quer ser doador. Então, se ele não se manifestar contra isso, ele vai ser um doador. Isso depende muito da cultura de cada país. Lembrar que no Brasil já foi assim, né? A doação aqui ela era presumida, acho que o pessoal é muito jovem, não vai se lembrar, mas se estiver em casa e perguntar para o pai, para a mãe, aí eles vão falar que a gente tinha que fazer uma opção na carteira de habilitação ou na identidade, se era ou não doador. Então, nessa época, a doação era presumida. E o que houve? A população não foi muito bem esclarecida sobre isso, e houve estados aqui onde o índice de recusa, né, de pessoas que se declarou como não doador chegou a 80% no Brasil. Então, a gente infelizmente, não ia ter doador. Então, isso foi revogado, e aí nós voltamos, então, para a doação consentida no Brasil. Então, para que seja doação presumida, a gente tem que, primeiro, esclarecer muito bem a população e tem que ter uma rede formada para ter captação de órgãos. Não adianta, todo mundo é doador, mas naquele hospital não tem uma pessoa capaz de fazer isso. Então, não adianta. Se eu não estruturar a minha rede para ter captação de órgãos, não adianta ter doação presumida. Então, muitas das vezes, esses deputados, políticos, querendo ganhar popularidade, eles pegam algum caso em específico, geralmente criança que está na fila, esperando um coração, esperando um pulmão, onde realmente a chance de ser transplantada é pequena, e sensibiliza a população. Então, tem mudado alguns países, né? Na Europa já está muito mais comum isso. Aqui na América Latina, a Argentina mudou ano passado, chama Lei Justina, que era uma criança que precisava fazer um transplante de coração, e eles tomaram isso como um chamariz para mudar a lei, e a lei mudou. E o número de transplantes, de doações não aumentou tanto, tá? Não foi o que eles esperavam.
Então, são duas opções, doação consentida e a presumida, né? E a presumida, se eu não quiser ser doador, eu tenho que fazer um cadastro. Agora, imagina, será que o Brasil consegue fazer um cadastro de não doador, né? Então, eu teria que consultar esse cadastro para ver se a pessoa está lá, se ela é doadora ou não é, né? Então, eu acho que hoje, no momento, não é o ideal para a gente passar para doação presumida. Eu acredito que no Brasil, como eu disse, nós estamos ali com 16 doadores por milhão. Quando a gente chegar lá nos 35, talvez a gente possa pensar na presumida, mas eu acho que não é o momento atual. Eu concordo. Eu acho que isso, inclusive, ter essa história de que antes era presumido, deixou um trauma na população, que muitas vezes eu passo tanto tempo, às vezes as pessoas chegam e falam, não, mas imagina se eu tiver um acidente, for para o hospital, eles não vão me atender bem porque eles vão querer usar, sabe, isso cria um misticismo na mente das pessoas que a nossa população, acho que o capítulo foi cirúrgico, não está pronta para esse momento. Talvez lá para frente a gente possa rediscutir isso, agora definitivamente não acho que é o momento. Acho que é isso, a gente ainda não tem cultura ainda suficiente de transplante para ter doador presumido. Só mais alguém tem mais? Vamos abrir para mais uma pergunta aí, antes da gente terminar. Olha, eu quero fazer um comentário enquanto as pessoas ficam... Por favor. Eu quero só... você falou da doutora Marlene, e eu vi que é a Marlene Reis aqui no grupo, imagino que seja ela. Eu só quero dizer que é uma pérola da patologia mundial que está aqui, e é uma honra, eu aprendi muito. E todo lugar que eu vou, fui para a Bélgica fazer estágio, as pessoas sabem que tem uma patologista lá, que é foda, e eu só queria comentar isso. Vocês têm por perto uma pessoa muito, muito diferenciada. Camila, que alegria meu Deus do céu. aqui, que saudade, viu? Você não imagina que satisfação te ouvir, né? Ai, meu Deus, vou chorar. E assim, saber que você está tão bem aí no Hospital do Rim, ele nos trazendo tantas informações assim importantes aqui. Então, parabéns, e fiquei emocionada aqui o tempo todo, né, ouvindo vocês, especialmente você, há muito tempo não te via. Te vi a última vez em Rio Preto, né? Numa palestra lá que eu fui, você era residente lá. Mas uma satisfação. Parabéns. Parabéns, Camila. Obrigada. Parabéns, doutor João Piccolo. E parabéns, Fabiano. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Parabéns aí o serviço de vocês, assim, que é excelente. Muito bom. Obrigada, muito obrigada. Boa noite. Obrigado, professora Marlene. Como a Camila falou, Marlene é nefropatologista lá da UFTM, uma referência aí não só nacional, como internacional em termos de nefropatologia. Nossa parceira lá no Mário Palmério, que vê as nossas biópsias e também vê as biópsias lá no HC da UFTM. É uma grande honra ter a presença da professora Marlene aqui acompanhando essa live aqui de transplante. Obrigado, professora. Mais alguém, pessoal, gostaria de comentar antes da gente encerrar? Doutor. Oi. Boa noite, aqui é a Ana Carolina. Eu gostaria de fazer Carol, uma pergunta. Tudo bem? A questão da imunossupressão, eu tenho uma dúvida, porque, né, comentou que a gente escolhe de acordo com o painel, se é um retransplante, transplante duplo, mas eu queria saber se a doença de base do receptor ou o tipo de doador também pode influenciar nessa escolha da imunossupressão. Pode comentar, Camila, depois eu comento também. Tá, com certeza, Carol. Sempre que a gente vai escolher um tratamento para o paciente, a gente pega todas as opções que a gente tem e vê o que para ele é o adequado. Então, por exemplo, num esquema padrão aqui, a gente, vamos supor, o básico é tacrolimus, micfenolato de sódio e prednisona. Mas se, por exemplo, é um doador vivo, tem um painel zero, a pessoa nunca foi, é um homem que nunca engravidou, nunca recebeu sangue, não é o primeiro transplante, então o risco dele é muito baixinho. Então, às vezes eu posso dar uma droga para ele que é mais moderna e que pode deixar ele, teoricamente, menos imunossuprimido, para que eu possa usar esse termo. Então, para ele, talvez eu possa pensar num antiproliferativo, outro, na azathioprina, ou num inibidor de mTOR, que às vezes pode até, por exemplo, o sirolimo, que é dose única diária. Então, eu vou individualizar. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem doença de base lúpus. E aí eu sei que o micfenolato de sódio para ela pode ajudar a controlar o lúpus que ela tem. Então, cada paciente vai ter uma peculiaridade. Isso, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que
precisa ter boa performance, eles não têm um sistema único de saúde como a gente tem, os protocolos deles são mais encaixotadinhos, porque eles não têm tanta liberdade para poder escolher um medicamento que às vezes é mais moderno, ou que para aquele paciente tem um risco um pouco diferenciado. Aqui a gente tem essas opções. Aí vem as limitações regionais, por exemplo. Aqui em São Paulo é fácil conseguir um Dexamitor. Em Minas, quando eu estava aí muito tempo atrás, não era tão fácil assim. Você vai ver o que você tem e dentro das opções, o que é melhor para aquele paciente. Aqui, quando a gente transplanta, o transplante é em um dia. No dia seguinte, a gente junta, né, senta ali, olha todas as informações do paciente. Por exemplo, ele tem gota, ele usa halopurinol. Eu não posso dar azathioprina, e é uma opção que eu considero sempre. A gente senta, olha todas as comorbidades e ele pensa, para esse paciente aqui, individualmente, o que é melhor? E aí a gente faz a opção. Responder aí para a Carol. A Carol foi nossa aluna lá na Uniub. Tive o prazer de ser nome de turma, da turma da Carol. A Carol fez residência de clínica com a gente lá na UFM, agora está fazendo nefro em São José do Rio Preto. Tá trilhando os caminhos parecidos aí. Carol, assim, a gente está usando timo para todo mundo. Eu brigo um pouco com a Mariana que eu gosto de usar timo e dose minimizada de tacrolimus. Eu gosto de, em vez de usar 0,2, eu uso 0,15 ou 0,1. Por que eu gosto de usar menos tacrolimus? Porque tacrolimus é nefrotóxico. E ele acaba aumentando o tempo para o rim do paciente recuperar, principalmente se o tempo de isquemia for muito grande. E esse tempo que o paciente fica sem urinar, que a gente chama de DGF, que geralmente é por uma necrose tubular, acaba tendo um impacto muito negativo no transplante. Impacta tanto quanto uma rejeição. Então eu gosto desse esquema de timoglobulina para todo mundo e tacrolimus dose baixa. Principalmente para quem tem painel bom, painel baixo. Se o doador for de critério estendido, doador que já é hipertenso, já tem artéria ruim, esse é um doador que eu tenho que tentar minimizar a dose a dose do tacrolimus, porque senão ele vai ficar numa DGF, ele vai demorar um mês para esse rim, entre aspas, pegar no tranco, e isso acaba tendo impacto negativo. É lógico, se o cara tem um painel alto, se a doença de base dele for glomerulopatia, é até engraçado ver por que algumas glomerulopatias recidivam, porque o paciente, na verdade, ele tem imunossuprimido. Então, o tratamento dessas glomerulopatias é imunossupressão, e o paciente já toma. Então, retransplante, painel alto, doença de base glomerulopatia, eu já penso um pouquinho diferente. Eu falo, nossa, vou ter que dar tacrolimus dose mais alta, em vez da azathioprina, que é mais leve, a gente dá miclofenolato. A gente fez com os meninos da Liga, no ano passado, um grupo que era mesmo imunossupressão, a diferença era azathioprina versus miclofenolato, e a gente percebeu que a azathioprina dava menos CMV. Então, é uma estratégia que a gente gosta da azathioprina por conta de dar menos infecção para o CMV. Então, a gente leva em consideração muitas coisas, então vai depender muito de protocolo para protocolo. Mas quando você for fazer o transplante aí, você tem que lembrar como que é o seu doador e como que é o seu receptor, porque um detalhe vai fazer toda a diferença na imunossupressão. Certo, Carol? Certo, doutor. Obrigada. Pessoal, então como a gente já está aí com o avançar da hora, a gente é programado a live para uma hora e pouquinho, então eu queria inicialmente agradecer o Dr. Piccolo, a Camila, acho que foi muito proveitoso, eu acho que pode ser a primeira de várias que a gente venha fazer, a gente de vez em quando fala lá no grupo dos ex-residentes do hospital, a necessidade talvez da gente fazer isso mais, ter eventos em relação a até juntar mais os residentes, fazer alguma coisa, até quem sabe um congresso online dos ex-residentes do hospital, eu acho que seria muito válido. Foi muito válido esse momento, trocar experiências, aprender com vocês. Então, agradeço todo mundo que está até agora participando da live, agradeço ao Dr. Piccolo, a Camila, vou passar a palavra para eles para a gente encerrar a nossa live. Obrigado aí a todo mundo, pessoal. Boa noite, então, a todos. Foi um prazer poder estar aqui. Eu fico muito feliz aí. Essa pandemia nos afasta muito das pessoas e a gente tem que estar feliz de poder ver todo mundo aqui e poder estar com uma saúde boa, né? Porque a gente fica muito preocupado, né? Todo mundo aí, às vezes, já perdeu algum conhecido, algum parente, né? Então, primeira coisa, muito feliz por isso. Então, todo mundo aí está bem, né? E ver vocês é sempre muito bom. Estou com saudade deles. E feliz que vocês estão aí tocando a nefrologia, né? Se dedicaram bastante aqui durante a residência e o esforço vale a pena, né? Isso aí, grandes profissionais tocando a nefrologia aí do Brasil e ensinando pessoas, é isso aí.
Parabéns para vocês, muito obrigado pelo convite, Fabiano. Eu agradeço o convite, eu estou muito feliz de falar para vocês, de falar aqui com os meus chefes, né, minhas inspirações. E, gente, NEF não é difícil, transplante não é difícil. E a gente está aqui justamente, a gente tem que democratizar tudo isso, tem que falar sobre, tem que... Não adianta ficar segurando conhecimento. Por exemplo, uma coisa que eu uso aqui para o transplante pode ser útil em tantos outros serviços, sabe? Então, acho que quanto mais a gente conversar e tornar isso uma informação acessível, melhor. Então, eu gosto de falar bastante, de falar até demais. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me procurar depois, eu estou à disposição. Muito obrigada, Sr. Pico, muito obrigada, chefe. Muito obrigada, Sr. Marlene, e até a próxima. Beleza, pessoal? Obrigado ao pessoal da Liga pela organização, obrigado à presença de todos. Até a próxima aí, em mais eventos aí da Liga, conto com a presença aí de todos vocês, muito obrigado aí, boa noite, se cuidem, fica com Deus, um abraço.